Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Lucas, eu abri aqui em João, Lucas capítulo 16. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas capítulo 16. Nós vamos ler, glória a Deus, até o versículo 13, devido à hora, já é 1h32. Lucas capítulo 16. Abra sua Bíblia, vamos acompanhar essa escritura, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Prestas contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos seus devedores, do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta e, assentando-te, já escreve 50. Disse, pois, a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiel, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aos fariseus que eram avarentos, vamos continuar a leitura.
Hã? E aos fariseus que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entra os homens é levado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Vamos prosseguir com a leitura? Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Eu resolvi ler esse capítulo todo hoje por causa da hora. Infelizmente me atrapalhei aqui com a hora, cheguei atrasado, me atrapalhei aqui com a hora. E vou fazer o programa de amanhã só de abordagem. Então é imperdível você ouvir o programa amanhã do começo. Mais tardar 00:30. Mais tardar aos 30 minutos de um novo dia, aos 30 minutos do dia 7 de abril, vou estar ministrando o capítulo 16. Claro que devemos fazê-lo em 2 partes, né? Porque
será muito importante tratar dessas expressões aqui com muita calma para sermos entendidos. As expressões do versículo 9, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando esta vos faltarem, vos recebam ele nos tabernáculos eternos. Não é? Tratarmos desta declaração que foi feita por ninguém mais, ninguém menos que o Senhor Jesus. E aí você deve estar pedindo a Deus entendimento do que Jesus queria dizer, ao que Jesus se referia. E não se escandalize não com o que você vai ouvir. Amém? Como vamos também pontuar a expressão do versículo 8. Eu até falei já do 9, mas o 8 também, que os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Em outra versão, os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Vamos explicar isso aqui tudinho. Está imperdível. Né? Como vamos também pontuar o fato de a lei e os profetas terem durado até João, e desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Vamos pontuar isso aqui. Também vamos pontuar na parábola do rico e do Lázaro, né? Ou a questão do Hades e do seio de Abraão, paraíso, que aconteceu quando Jesus morreu, lá em Mateus capítulo 27, por exemplo, versículo 51 ao 53, que diz Jesus ter descido quando o véu do templo rasga-se de alto a baixo, a terra estremece, fende-se as pedras, o sepulcro de muitos se abrem e os que dormiam são ressuscitados, né? Saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Vamos estar explicando isso aqui, correlacionando com Efésios 4, versos 8 e 9, que diz que ele desceu às partes mais baixas da terra, senão é aquele que também subiu ao alto, levando cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então vamos explicar isso aqui tudinho com calma, mas será muito importante, imprescindível a sua atenção. Amém? Será importante, imprescindível a sua atenção. E a sua dedicação ao conhecimento de verdades que vamos estar pontuando aqui. Amém, amados? Então o programa de amanhã está imperdível, porque o tempo, eu calculei aqui, não daria para a gente começar sequer fazer uma introdução, porque deixar alguma coisa meio que obscura. Então, como a gente gosta de explicar tudo direitinho e ser entendido, foi importante ficar hoje só na leitura. E já dar um norte aos irmãos, o que vamos estar pontuando, que aos dedicados à Escritura, os famintos e sedentos pela palavra, já devem estar aí pensando em estudar, em pesquisar, não é? E aferir amanhã o que estivermos falando à luz das Escrituras. Porque eu quero terminar, inclusive, esta fala só voltando
Só voltando a chamar a vossa atenção para a importância de procurar crer como diz a Escritura. A importância de procurar crer como diz a Escritura, para que rio de água viva flua verdadeiramente em seu interior. Para que rio de água viva flua verdadeiramente em seu interior. Amém? Porque se não crer como diz a Escritura, isso não é conversa de pastor Amaro, não. Está escrito, Mateus 15, verso 8 e 9. Se você não crê como diz a Escritura, você estará perdendo tempo. Seja qual for a denominação que esteja, a crença que esteja. Se gerar detrimento à Escritura Sagrada, à Bíblia, à Palavra de Deus, estará perdendo tempo, estará adorando a Deus em vão, estará honrando a Deus de lábios, e o coração estará distante de Deus. Por isso que eu me refiro à perda de tempo. Quer adorar a Deus em vão? Que sentido faz adorar a Deus em vão? A adoração não subir acima do nariz da gente, ou dos lábios. Não é? De que adianta ter o coração distante de Deus? Que adianta honrar Deus de lábios? Não adianta nada. É perda de tempo. E além do mais, são três coisas que eu pontuo muito firme e forte sobre a necessidade de crer como a Escritura. Uma é a de que rios de água viva corra no interior, no seu interior, dentro do seu ser. João 7,38. Essa questão de se não crer como diz a Escritura não valer a pena. E a outra grande razão é porque, não crendo como diz a Escritura, atraímos para a nossa vida demonização. Por isso que é importante voltar as atenções para a Escritura Sagrada, viu, irmãos? O Evangelho de Jesus. Para prestar honra ao Evangelho de Jesus. Porque Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9, Paulo chama bem a atenção para dizer que quem não for obediente ao Evangelho de Jesus, por castigo, padecerá eterna perdição. A gente não pode sair crendo nas coisas produzidas pela mentalidade de quem quer que seja, não. Mesmo se essa mentalidade se dizer inspirada por Deus, dirigida por Deus, se não tiver o respaldo bíblico, não tiver o crivo das Escrituras Sagradas, Paulo diz que deve ser considerado anátema. Até que isso supostamente lhe abençoe. Até que isso supostamente lhe traga vantagens. Até que isso supostamente funcione. Tem que ter muito cuidado. Olha, irmão, Deus tem aberto os nossos olhos, Deus tem nos revelado na Escritura que a apostasia, ela surgirá do nosso meio, do meio da igreja, do meio dos evangélicos. A apostasia. Porque as pessoas estão gerando detrimento às Sagradas Escrituras e se apoiando em doutrinas humanas, dogmas humanos. Inclusive eu estou estudando novamente sobre esse negócio de dogma e doutrina, e supostamente, segundo Louis Berkhoff, um dos grandes teólogos presbiterianos, a palavra dogma talvez seja mais conceituada do que a palavra doutrina, né? Dogma normalmente é usado pejorativamente. Eu tenho adotado mais as expressões princípios, valores e verdades. Tenho até deixado de lado essa expressão doutrina
e essa expressão dogma, porque me caiu melhor pronunciar os seguintes termos: princípios, verdades e valores divinos instituídos na Escritura Sagrada, né? Então, as pessoas têm gerado detrimento a esse conteúdo da Escritura e optado pelo sensacionalismo, optado pelo emocionalismo, optado por manifestações sobre-humanas, que aí, por ser sobre-humana, por falta de discernimento do espírito, algumas ficam sem saber se é Deus, se é do homem ou se é do cão, né? Aquela manifestação. Por estar faltando sensibilidade espiritual na maioria de nós. E aí tem gente que fica confusa: será que foi Deus? Será que não foi Deus? Então o problema não está em Deus, o problema está nas pessoas que não discernem, não estão conhecendo a voz do seu Senhor. E ficam procurando saber de fulano, de Beltrano, de Ciclano, se foi Deus que falou consigo. Aí isso é complicado. E quando se gera detrimento à Escritura, é pior ainda, porque é alimentada uma falsa esperança, em que essa esperança não se concretizando, ou seja, a coisa não acontecendo, quem paga o pato final é Deus. Mas porque Deus disse e não cumpriu. Já escutei muita gente dizer isso. Não conhece Deus, não leu Bíblia, não aprendeu que quando Deus fala, Ele cumpre, que quando Deus promete, Ele faz, porque Deus é fiel. Amém? Então não perca a abordagem de Lucas 16. Fica só essa palavra de introdução, mas a chamada a atenção para a importância de crer, como diz a Escritura, porque do contrário, estará atraindo maldição para a sua vida, demonização. Eu não sei qual é a pior, se é a maldição ou se é a demonização. Ambos são ruins, são diabólicos, né? Estará perdendo tempo, em resumo do que diz Mateus 15, verso 8 e 9, e não terá rio de água viva fluindo em seu interior, não terá o Espírito Santo lhe gerando satisfação existencial, conforme João 7,38. Então procure crer, como diz a Escritura, para que inclusive você tenha fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.